Olá, pessoal do Universo dos Fatos. Você já olhou para o vasto céu noturno e se perguntou: o que realmente existe além do nosso pequeno planeta azul? O universo é um lugar repleto de mistérios, belezas inexplicáveis e segredos insondáveis esperando para serem descobertos. Hoje, no Universo dos Fatos, vamos embarcar em uma jornada fascinante através do cosmos. Prepare-se para desbravar 10 fatos intrigantes sobre o espaço e o universo que vão expandir sua mente e desafiar suas percepções. Desde estrelas negras até a busca por exoplanetas habitáveis, cada revelação nos mostra que a realidade é muito mais espetacular do que a ficção. Fique conosco enquanto iluminamos as maravilhas do cosmos e revelamos a magia que nos cerca. Pronto para decolar? Então vamos juntos explorar o desconhecido. Você já parou para refletir sobre a vastidão do universo que nos cerca? A realidade a qual estamos acostumados é um fenômeno que desencadeia tanto admiração quanto perplexidade. Quando olhamos para o céu estrelado à noite, podemos contar algumas dezenas ou centenas de estrelas, mas a verdade é que existem bilhões, se não trilhões de estrelas. Cada uma delas uma esfera de plasma brilhante que emite luz e calor. Para nós, meros habitantes de um pequeno planeta azul, a realidade é que quase tudo parece incompreensivelmente distante. E enquanto se imagina que talvez não estejamos sozinhos, mesmo se conseguirmos estabelecer comunicação com outras civilizações, a realidade é que pode levar anos, décadas ou até séculos antes que alguém no cosmos ouça nossa mensagem. O vasto espaço entre nós e outras formas de vida é um silêncio ensurdecedor. Isso nos faz perguntar: será que outras civilizações também estão tentando se comunicar? Entretanto, nem todos os cantos do universo são tão solitários e desolados. Há regiões onde a densidade das estrelas é surpreendente e impressionante, como os aglomerados globulares. Imagine esferas imensas, onde centenas de milhares de estrelas estão agrupadas de forma tão próxima que mais parecem um colar de pérolas luminosas, brilhando intensamente na escuridão. Essas concentrações de estrelas se formam ao longo de bilhões de anos, surgindo nas primeiras fases de nossa galáxia. A Via Láctea, a nossa pirâmide de estrelas, abriga mais de 100 desses magníficos aglomerados, quase como se fossem os quartéis generais de um exército estelar, orbitando a galáxia com elegância e harmonia. Cada aglomerado conta sua própria história de formação e evolução estelar, um testemunho da dinâmica complexa do cosmos. Enquanto a estrela mais próxima do nosso Sol está a mais de 4 anos-luz de distância, um número que se torna incompreensível para muitos de nós, um aglomerado globular como Messier 13 está repleto de estrelas. Ali, as distâncias são muito mais curtas. As estrelas podem estar separadas por apenas 1 ano-luz. Para efeito de comparação, isso seria como viver em uma vizinhança, onde cada estrela é a sua vizinha de porta. Imagine um mundo onde a comunicação entre civilizações, e talvez até mesmo entre diferentes espécies, é a norma. Onde a luz fluorescente de milhares de estrelas ilumina o céu, criando um espetáculo que desafiaria qualquer artista a capturar sua beleza. No coração de um desses aglomerados, podemos realmente nos perguntar: seria possível que a vida inteligente existisse a poucos anos-luz de nós, mas ainda assim totalmente alheia ao nosso existencialismo? E foi com esse desejo de conexão, essa ânsia por comunicação com o desconhecido, que em 1974, a NASA despachou uma mensagem de rádio em direção ao aglomerado globular Messier 13. Esta mensagem não era apenas uma combinação aleatória de bits e bytes. Era um eco de nossa existência, um chamado desesperado do nosso planeta azul, projetado para atravessar o vasto vazio do espaço. Continha informações sobre a humanidade, nossos DNA, as estruturas que compõem a nossa espécie, imagens do nosso sistema solar. Era um convite para que qualquer civilização que pudesse ouvi-la soubesse que não estamos sozinhos.
No entanto, é aqui que a realidade se torna um tanto amarga. M13 está a 25 mil anos-luz de distância. Isso significa que, se alguém conseguir captar nossa mensagem, levará 50 mil anos para que possamos receber uma resposta. É uma verdadeira lição sobre quão pequenos somos diante da imensidão cósmica e a eternidade do tempo. Que tipo de respostas seriam recebidas? Que civilizações poderiam estar lá fora e já estariam extintas quando a nossa mensagem finalmente chegasse? Porém, um mistério persiste. Com tantas estrelas tão próximas umas das outras, por que então não encontramos mais vida em aglomerados globulares? Alguns cientistas levantam uma questão intrigante. A própria densidade das estrelas pode impactar a estabilidade das órbitas planetárias, criando um ambiente onde a vida como nós a conhecemos se torna muito menos provável. Pode ser que os sistemas solares em áreas tão densas do espaço não sejam adequados para o desenvolvimento de planetas habitáveis. Este é um paradoxo fascinante. Quanto mais estrelas, menos oportunidades para a vida. Até agora, apenas um exoplaneta foi identificado em um desses aglomerados densos, um feito que nos faz ponderar sobre o que mais poderia estar escondido nas sombras da galáxia e qual seria o impacto de uma maior proximidade no desenvolvimento das civilizações galácticas. Assim como artistas, filósofos e cientistas categorizam suas criações e pensamentos, as estrelas também têm suas classificações. Elas são catalogadas segundo um sistema conhecido como Classificação Morgan-Keenan, que analisa sua temperatura e luminosidade, criando uma vasta rede que conecta estrelas de diferentes idades e tamanhos. Uma ilustração icônica disso é o diagrama de Hertzsprung-Russell, onde dois eixos revelam os segredos de cerca de 23 mil estrelas catalogadas. O Sol, nosso querido astro e lar cósmico, se posiciona modestamente aqui como uma estrela da sequência principal do tipo G. À medida que nos movemos pelo gráfico, encontramos hipergigantes, estrelas colossais que superam tudo em tamanho e volume, verdadeiras behemoths cósmicos. Na parte inferior deste diagrama, as estrelas anãs brancas nos esperam. Elas são densas e pequenas, uma lembrança de como até mesmo as maiores estrelas enfrentam seu destino irremediável. Dentro de cerca de 5 bilhões de anos, o que acontecerá com nosso querido Sol? Ele se expandirá em uma gigantesca esfera quente e vermelha, uma gigante vermelha que engolirá os planetas mais próximos, incluindo a Terra. Este espetáculo celestial será grandioso, mas também cataclísmico. No entanto, o que vem em seguida é particularmente fascinante. Depois de sua fase como gigante vermelha, o Sol irá se condensar e se transformar em uma anã branca. Este não será o fim, mas uma nova fase, onde começará a esfriar gradualmente, liberando sua energia acumulada. Este processo de resfriamento será algo que se prolongará por mais de 1 quadrilhão de anos, um período que não conseguimos realmente imaginar, mas que nos faz considerar o fim de tudo o que conhecemos. E, eventualmente, esse resfriamento levará nosso Sol a se tornar uma anã negra, uma esfera escura imersa no espaço, sem luz e calor, tornando-se uma sombra do que já foi, um fragmento remanescente de sua glória passada. Enquanto a NASA luta com montanhas de burocracia e um orçamento que mal atinge 1,5% do total dos gastos do governo, o Exército dos Estados Unidos, em um contraste chocante, dispõe de verbas que frequentemente superam 50% do financiamento discricionário. Essa discrepância é dolorosa para os amantes do espaço como nós. Imaginem a frustração. Se quisessem, poderiam construir 2 telescópios Hubble apenas por diversão, um sonho que permanece inexplorado. E, na verdade, em junho de 2012, a NASA anunciou que recebeu 2 telescópios da Agência de Inteligência Americana, NRO, projetados para a espionagem, que desde então têm estado parados, cobertos por poeira e sem utilizar. Como pode isso acontecer em meio a tantos mistérios para explorar? As histórias de sonhadores como nós, que olham para o céu e perguntam: por que não podemos alcançar as estrelas? São ensombrecidas pela realidade das finanças e da política. Imaginem o que poderíamos descobrir se apenas tivéssemos os recursos necessários para explorar.
Se você é fã de ficção científica, provavelmente conhece o planeta Vulcano, lar dos vulcanos em Star Trek. No entanto, antes da ficção se imortalizar, havia uma busca astrológica muito real por um planeta chamado Vulcano. O astrônomo Urbain Le Verrier, após ter descoberto Netuno, se viu intrigado ao perceber as anomalias na órbita de Mercúrio. Ele ficou convencido de que a gravidade de um planeta intramercurial desconhecido poderia estar influenciando o movimento de Mercúrio. Em 1859, um astrônomo amador afirmou ter avistado o brilho de Vulcano e Le Verrier, entusiasmado, anunciou a descoberta. A ideia de um planeta escondido entre o Sol e Mercúrio capturou a imaginação do público, trazendo à luz especulações e debates. Mas a dúvida pairava sobre os ombros dessa descoberta. O mistério só foi resolvido em 1915, quando Albert Einstein, com sua teoria da relatividade, explicou as anomalias orbitais sem a necessidade de um planeta interposto. Os supostos avistamentos foram provavelmente confundidos com cometas, manchas solares ou até mesmo satélites astronômicos. Le Verrier morreu em 1877, consciente de suas contribuições à astronomia, mas sem saber que sua descoberta nunca existiu. Na floresta de inovações tecnológicas e reais desafios de comunicação, nos anos 60, os Estados Unidos lançaram um total impressionante de 480 milhões de pequenas agulhas de cobre em órbita, com a crença de que esse anel orbital facilitaria as comunicações militares, refletindo sinais de rádio de volta à Terra. Esta ideia, no entanto, logo se transformou em um paradoxo. Com o tempo, essas agulhas se dispersaram em sua tentativa de criar uma rede de comunicação, mas a força do sinal diminuiu gradualmente. O que parecia ser uma solução magnífica, logo se transformou em um fardo deixado para trás, um eco da imperfeição humana. E, incrivelmente, uma parte significativa dessas agulhas ainda está lá em cima, agrupadas devido ao que se chama de soldagem por pressão, formando clamps de metal, um testemunho de um experimento que não deu certo. Agora, estamos cientes dos trilhões de fragmentos que orbitam nossa Terra, uma lembrança constante do que foi deixado para trás, esperando um dia servir a um propósito melhor. E quanto a 2010 TK7? Com a Terra, que antes parecia satisfeita em ter apenas uma Lua, uma nova descoberta surgiu. A Terra agora possui um Trojan, um asteroide que orbita em sincronia com nosso planeta, enquanto Júpiter atraiu milhões, como se fosse o verdadeiro deus do nosso sistema solar. O termo Trojan foi inspirado na mitologia grega, onde essas rochas obtiveram seus nomes de personagens da Guerra de Troia. A hipótese é fascinante. Muito antes da Terra se estabilizar em sua trajetória perfeita em torno do Sol, um planeta anão, possivelmente chamado Theia, pode ter encontrado sua posição em um desses pontos lagrangianos, apenas para colidir conosco em uma série de eventos que culminaram na formação da nossa Lua. Cada nova descoberta nos faz repensar as histórias que contamos sobre o início do nosso universo, como se cada fragmento de informação pudesse revelar a tapeçaria mais intrincada que já existiu. O cosmos não é somente vasto, ele é composto de camadas de mistérios que nos desafiam a questionar não somente nossa existência, mas a própria natureza da realidade. Cada descoberta que fazemos é um fragmento que nos aproxima um pouco mais da verdade, que pode para muitos parecer impossível de alcançar. E enquanto olhamos para as estrelas, para o abismo cósmico, é importante lembrar que, no fundo, cada pergunta que fazemos é uma semente que nos leva a um futuro desconhecido, onde talvez um dia possamos dialogar com as civilizações que fazem parte de nossas imaginações mais profundas. Se você se emocionou e aprendeu algo novo neste mergulho profundo nas maravilhas do universo, deixe seu comentário, curta e se inscreva para mais conteúdos sobre os mistérios e as belezas do cosmos. Fique ligado e continue explorando, porque sempre há mais a descobrir nas profundezas do universo. Até a próxima!